Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar como funciona o poder nesse país. Não através daquilo que os senhores leem na imprensa, é o poder por fora, o que se conhece através da interpretação do jornalista. Mas o poder ouvindo as pessoas que exercem o poder em determinadas áreas do país. Político, privado, público, da imprensa, acadêmico, sindical. Tudo isso nós discutimos no nosso programa. Hoje eu tenho, representando a presidência, a doutora Cecília, do Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo, o doutor Sander. E nós vamos falar sobre uma instituição cultural de uma cidade de Minas Gerais, de uma antiga cidade, uma cidade em que se cultua a história, num país que não aprendeu a cultivar a história como deveria. E eu sou um admirador sem conhecer a cidade, só acompanhando as publicações do Instituto. E nós vamos falar sobre o Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo. É interessante como no Brasil nós damos pouca importância. Eu sou do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fui vice-presidente da instituição, sei da importância, sou da Academia Paulista de História e escrevi uma história de São Paulo. Então, quando eu vejo a pouca dedicação que se dá à história no Brasil, ainda um amigo meu, estando na Itália, numa cidade pequena, cidade italiana, que foi libertada pelas tropas brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial, todo ano, no dia da libertação, os jovens da escola cantam o hino expedicionário brasileiro. Eu fiquei impressionado ao ouvir o hino cantado por italianos em homenagem às tropas brasileiras que libertaram a cidade do nazismo. E nós não cultivamos. Por isso, doutor Sander, é um prazer tê-lo aqui, representando uma cidade que tem essa preocupação. Vamos falar um pouco sobre o seu instituto. Pois não, é um prazer imenso estar aqui com um dos 5 maiores juristas do país, né, Dr. Ives. E Arceburgo é uma cidade pequena, com 10 mil habitantes. E nós temos essa instituição, que é o Instituto Histórico e Cultural de Arceburgo, que foi fundado por um médico que tinha uma preocupação muito grande em preservar a história de Arceburgo. E esse médico era muito amigo do Dr. Adriano Campagnoli, que era do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Então a nossa instituição, ela é uma cópia do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Mas que bom. Agora, quanto tempo existe, os trabalhos que têm feito? Sim. Eu recebo o boletim, me impressiona muito como os senhores têm essa preocupação de preservação da memória da cidade, a história, como é que foi fundada a cidade, o porquê, Sim. Quais são aqueles que, enfim, deram início a esse pensamento que é raríssimo vermos em cidades muitíssimo maiores que Arceburgo e que não tem essa preservação da memória que os senhores têm. Realmente nós ficamos até lisonjeados com os elogios que o senhor tem feito, né, a nossa instituição, mas Arceburgo é uma cidade que ela surge com o ciclo do café, com a vinda dos imigrantes italianos, espanhóis e sírios. E era um ponto de pouso de tropeiros. E os tropeiros pernoitavam, passavam por ali. E com a vinda da Companhia Mogiana, do trem de ferro, então havia-se aquela preocupação em que o trem iria chegar naquele lugar. Infelizmente o trem não chegou, mas a cidade foi fundada em função disso. E nós temos aí 2 grandes fundadores da cidade, 2 principais fundadores da cidade, que é o Coronel Cândido Souza Dias, que era um grande proprietário de terras ali, de lavoura de café, e um imigrante italiano chamado Davi Longo, que ele vai construir um hotel, o Hotel dos Viajantes, e ali vai dar início então ao São João da Fortaleza, que foi o primeiro nome de Arceburgo. Arceburgo só vai tomar esse nome em 1911, com a emancipação político-administrativa. E o Instituto é uma instituição que vem há 32 anos, como a gente já disse,
preservando a história da cidade, a memória da cidade, a genealogia das famílias que chegaram até aquela região, né? E a gente também busca preservar a história da região toda ali, como Mococa, Guaxupé, Monte Santo de Minas, que são cidades limítrofes, né? Que estão ali próximos à nossa Arceburgo. E o Instituto, a função dele é uma função totalmente filantrópica, né? Uma associação civil, são pessoas que doam o seu tempo ali na busca de pesquisas e tudo que a gente pode pesquisar, nós então publicamos no nosso informativo. Aliás, o doutor Sander, o meu contato maior tem sido com o Flávio Calori. Sim. E, ao mesmo tempo, a doutora Cília, que é a atual presidente, né? O que me impressiona, e eu leio o boletim, é uma leitura obrigatória. Então, eu recebo e mando a minha carta acusando que vocês representam, em função desse um ponto de passagem de tropas, o que foi a expansão do Brasil para aquela região. Se nós pegamos a história do Brasil, se não fosse, não é de defender por ser paulista e paulistano, o papel de São Paulo, mas, na verdade, as nossas bandeiras de expansão, primeiro de apresamento, depois de pastoreio, e depois no próprio ciclo do ouro, lá em Minas Gerais, nós demos a dimensão do Brasil com o Tratado de Madrid, de 1750, porque se não fosse, digamos, essa expansão dos bandeirantes, nós teríamos 2/3 do Brasil. Ficaríamos ao Tratado de Tordesilhas e não ao Tratado de Expansão. É interessante, por exemplo, nós estávamos falando um pouco antes de começar o programa sobre o Roberto Campos. Roberto é de Mato Grosso, é de Sim. Cuiabá. Então, ele pertence ao Mato Grosso, a Academia de Letras de Mato Grosso está em Cuiabá. Também era um ponto central hoje, é o eixo geodésico do Brasil, quer dizer, nós estamos lá, entende? Um trabalho que foi feito fundamentalmente por essa expansão, como aconteceu com a Fundação de Arceburgo. E, doutor Sandro, eu fazia menção de que o Roberto estudou lá perto, não é? Quando era seminarista. Roberto Campos, ele estudou no seminário Nossa Senhora Auxiliadora em Guaxupé, que é a nossa cidade vizinha ali, e ele foi contemporâneo de Monsenhor José do Amaral Ornelas, que foi um antigo pároco em Arceburgo. E o Roberto Campos, ele teve assim, uma participação muito grande, porque vários problemas de cidades do interior, ele resolvia através desses colegas párocos, né? Porque ele não chega a ser ordenado por conta da idade. O Monsenhor Ornelas ainda contava para a gente que ele era de uma capacidade muito grande, como a gente sabe que depois foi, né? E como seminarista, e ele não tinha idade para ser ordenado. Então, nesse tempo que ele espera, ele abandona ele deixa a vocação sacerdotal dele. E ele sempre atendeu de maneira muito gentil todos os colegas dele ali quando precisava de resolver algum problema, como abastecimento de água ou energia elétrica, quando necessitava a intervenção dele. Né? É interessante, porque eu fui muito amigo do Roberto. Inclusive, fundamos juntos a Academia Internacional de Direito e Economia. Ele prefaciou o meu primeiro livro, Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional, Teoria do Limite Crítico, e escrevemos 4 livros juntos, entende? E quando ele foi para a Academia de Letras de Mato Grosso, que ele entrou primeiro do que na Academia Brasileira de Letras, lá eu sou correspondente da Academia Brasileira, Academia Mato Grossense de Letras, pedindo para que eu fizesse o discurso. Eu fiz até um discurso em poesia, um poema para o Roberto. Fantástico. Ele ficou muito sensibilizado no discurso dele. E eu mostrava a genialidade do Roberto em todo.
Depois publicaram um livro, e eu vou lhe oferecer na segunda parte do programa, maravilha. o livro que eu coordenei com Paulo Rabelo de Castro, que é o atual presidente do BNDES, com 65 amigos deles, ex-ministros de Estado, etc., e todos realçando um aspecto diferente da personalidade do Roberto. O Roberto era um frasista único. A maneira como ele enfrentava os problemas, ele reduzia em uma frase irônica, aquilo que os latinos diziam, ridendo castiga timores, ele castigava os costumes através da ironia, fazendo ironia com os costumes. Mas era uma figura. E Guaxupé, eu me lembro bem de um dos juízes mais importantes que nós tivemos do Distrito Federal daqui, que era o José Américo de Souza, pai do Hamilton Dias de Souza, belíssimo juiz, um belíssimo advogado, um belíssimo jurista. Então, toda uma região, entende, de bons intelectuais que nós temos lá, e a prova inequívoca é vocês manterem um instituto, como é o Instituto Acervo. Nós vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar conversando sobre o Instituto.